coisa linda, todo o público agora vibrando, o DNA que representa a vida, e nós aqui salvamos vidas efetivamente. Portanto, de parabéns, todo o Sistema Master de Comunicação, novo cenário, Dia do Nutricionista e ao lado da doutora Joana Leite. Doutora, a senhora também tem toda uma especialização na área da bioquímica e também tem a clínica que leva a identidade da senhora. Não é isso, doutora? É verdade, né? Para destacar, né, é um grande prazer para o nutricionista poder estar levando informação no dia tão importante, né? Tão significativo, tão simbólico para nós nutricionistas. E vim falar de uma área diferente, né? Uma área onde hoje está crescente, é uma área onde nós temos um número pequeno ainda de profissionais nutricionistas no Brasil que trabalham com terapia alimentar, né? Pequeno diante de tantas outras formações. E, atualmente, a minha área de atuação é bem específica, né? Onde eu trabalho com crianças com dificuldades alimentares, independente de diagnóstico, mas com foco na terapia alimentar. Então, esse hoje é o meu objetivo na clínica. São os tipos de pacientes, né? São os pacientes que eu recebo lá, são as famílias que eu recebo lá na clínica, que são famílias que têm essa questão no seu dia a dia, né? Crianças que têm dificuldade na alimentação. Ou seja, já notaram, imaginem os senhores, as senhoras, uma audiência tão maravilhosa, as famílias do Brasil que assistem o programa Saúde Master, no Dia do Nutricionista, estamos recebendo pela primeira vez, de forma inédita, a nutricionista, a doutora Joana Leite. E tudo tem uma certa história. Vamos tentar entender. Eu sou muito verdadeiro naquilo que eu falo. Eu estava visitando uma clínica de uma outra nutricionista, eu sentado esperando, a recepcionista começou a falar: eu tenho uma amiga que é uma nutricionista, que a grande especialidade dela é trabalhar com crianças. Aí começou a falar da doutora Joana. Eu fiquei maravilhado. Eu disse, eu tenho que ir atrás da doutora. E fui realmente atrás. Não é verdade, doutora? É verdade. Doutora, eu estive na clínica da senhora, né? Foi, a gente conversou, né? Teve uma conversa muito bacana. Ele conheceu um pouco da clínica, do trabalho que eu estou fazendo lá. Pronto, muito interessante. Portanto, no caso, vocês notem que no trabalho deste primeiro bloco, e daqui a pouco surgirão as temas, nós vamos falar, lógico, sobre nutrição. Principalmente, já estão vendo aí na legenda, a seletividade alimentar, só que estaremos e estamos diante de uma grande especialista. Eu pude constatar, tanto em loco, como também nas pesquisas que eu faço no decorrer, obviamente, da semana. É um programa estudado. Eu gosto realmente de estudar e de me aprofundar. Vamos ver qual é a primeira tema que aparecerá para que possamos conversar, debater, as perguntas chegarão e vamos salvar vidas. Vamos ver aí a primeira tema. Doutora, todas as nossas imagens são geradas por inteligência artificial. Até isso tornou-se um show aqui no programa Saúde Master. Tem pessoas que dizem, Fábio, que imagens virão? Tenho certeza que muitas vezes impactantes, mas dentro do tema e salvando vidas, como essa primeira imagem que está aí. Diz assim, olha que coisa linda. Nutrição é a arte de transformar sabor em saúde. Doutora,
Uma frase forte, mas uma realidade, e a senhora, na prática do dia a dia, com as crianças, tem conseguido isso, não é verdade, doutora? É verdade, né? Essa é a nossa busca, né? Então, a alimentação, na verdade, ela muito se fala, né, sobre a importância da alimentação para tratamento de doenças, mas também para a prevenção de doenças. E quando a gente pensa no alimento, né, ele, além de todos os benefícios nutricionais que esse alimento pode trazer, nós temos que ter também outros benefícios relacionados à percepção do indivíduo em relação àquele alimento. Então, aquele alimento, para ser melhor recebido, aceito, principalmente quando a gente fala de crianças com dificuldades alimentares, né, com seletividade alimentar. Essas crianças, elas precisam ter valor agregado a esse alimento, né? De sabor, de apresentação, de cheiro, texturas. Então, tudo isso estimula a aceitação daquele alimento, né? Então, isso contribui com a saúde, contribui com a aceitação e com a percepção de qualidade. Doutora, já estão chegando, logicamente, as perguntas, e dentro das vertentes da senhora, eu notei e até falei que vou participar de um congresso grandioso na área do autismo. A senhora também se depara com muitas situações de seletividade alimentar voltada aos autistas. Não é isso, doutora? Exatamente, né? Então, quando a gente fala de seletividade alimentar, um grande público que nós temos são indivíduos com um transtorno do espectro autista, né? Porque a seletividade alimentar, ela tem alguns fatores que são causais, né? Que são precursores ali para o desenvolvimento da seletividade alimentar, como as questões sensoriais, então, alterações de percepções sensoriais, questões de mastigação, né? Mastigação, deglutição, então, questões oromotoras, são fatores que podem influenciar na recusa alimentar. Questões também comportamentais, rigidez de comportamento, são fatores que estão relacionados com a seletividade alimentar. Alterações orgânicas também, alterações gastrointestinais, alergias alimentares, intolerâncias. Todos esses fatores, eles são preditores da seletividade alimentar. E quando a gente observa um indivíduo com TEA, muitas dessas crianças, elas apresentam um ou mais desses fatores. Então, por isso a prevalência é tão grande em indivíduos com transtorno do espectro autista, né? Porque, além do número maior de dificuldades que esse indivíduo pode apresentar, geralmente, quando a gente fala de indivíduos com autismo, essas complicações, elas são mais severas, elas tendem a ser mais severas, mais complexas. Então, a gente tem crianças com TEA que têm seletividade alimentar e, muitas vezes, uma seletividade severa, né? Onde crianças que podem consumir apenas um tipo de alimento ou uma textura específica, só toma líquido ou só toma leite, ou só consomem alimentos crocantes ou alimentos de determinada marca. Então, isso faz com que a gente tenha um número maior, né, e cada vez mais crescente, né, de crianças com dificuldades alimentares e que estão dentro do transtorno do espectro autista e apresentam seletividade alimentar. Ou seja, todos estão notando que nessa área tão vasta da nutrição infantil, com as suas vertentes, a doutora Joana Leite tem toda uma especialização. Doutora, é muito fascinante, creio, e desafiador trabalhar com crianças autistas, né? Cada história que envolve famílias, eu tenho certeza que a emoção, o amor está totalmente ligado ao trabalho da senhora. É verdade, e assim, isso aí eu posso falar de forma bem profunda, né? Porque eu sou mãe atípica, né? Eu sou mãe de uma criança com autismo. Na verdade, eu tenho toda uma história de docência, eu era professora universitária, e aí eu transformei a minha forma de atuação
diante do cenário que eu via dentro de João Pessoa em relação aos profissionais que trabalhavam com seletividade alimentar e com crianças autistas, buscando toda uma formação, toda uma preparação para o atendimento e para ajudar o meu filho, eu vi que eu também poderia ajudar outras crianças, né? Então, realmente, trabalhar com crianças, na verdade, trabalhar com crianças já é desafiador, né? E o trabalho que a gente faz na terapia alimentar é um trabalho diretamente com a criança. Não é somente a orientação para a família, para que a família execute com a criança. Trabalha diretamente, a intervenção é feita com a criança. Então, isso já é desafiador. Trabalhar com crianças que o alimento é uma grande dificuldade se torna ainda mais desafiador, né? Mas o que eu faço, e principalmente o resultado que a gente tem nas terapias, na evolução daquela criança, nas conquistas que vai tendo diariamente, né? Nas sessões e a cada semana, em casa, com a família, com acompanhamento, isso é que é mais gratificante. Então, todo o desafio e todas as dificuldades que a gente vai encontrando no caminho tem uma coisa muito maior, que é a conquista que a gente tem com aquela criança. Ou seja, doutora, a gente nota que no autismo tem toda uma graduação. E, logicamente, quando eu estive na clínica da senhora, até me deparei com um caso lá, uma família estava saindo. Aí, doutora, eu fiquei com aquele pensamento. Há casos assim, vamos dizer, bem complexos, não é, doutora? Exatamente, né? A gente sabe que existe a classificação atual, né? Que a gente gradua o transtorno espectro autista em nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, né? É importante destacar que esses níveis, né, essa graduação, ela tem relação com o nível de suporte que aquela criança ou que aquele indivíduo precisa. Quanto mais autônomo, quanto mais funcional aquele indivíduo está, ele está classificado com o nível 1. E para o nível 3, a gente tem indivíduos que têm uma necessidade maior de suporte. Tem mais necessidade de suporte para comunicação, para alimentação, para se vestir, as atividades de vida diária, por exemplo, né? Então, esse nível ele tem relação com essas questões de necessidade ou não de suporte, né? Outros comportamentos, como, por exemplo, agressividade, hiperatividade, ele não vai definir qual é o nível de suporte que aquela criança precisa. Tá? Então, é importante também destacar isso, que às vezes a gente tem um olhar errôneo, né, em relação a um indivíduo com TEA, de querer classificar ou definir que aquela criança ela é um nível 3 ou é um autista severo, porque ela teve algum episódio disruptivo ou teve algum comportamento ali que não foi o adequado ou esperado para aquele momento. Doutora Joana, nós notamos, parece-me, segundo as minhas pesquisas e a inteligência artificial que está diante aqui de mim, que os casos de autismo, eles cresceram no mundo inteiro. Agora, tem o outro lado da história. A informação, ela também se diversificou. Portanto, tem pessoas hoje, vamos dizer assim, com uma certa idade, que na infância não foi detectado o autismo e agora foi. Doutora, estou falando corretamente? Doutora, nós estamos ao vivo, qualquer coisa pode dizer. Essa realmente é a nossa percepção, mas não é só uma percepção leiga, né? É uma percepção que a gente está vendo aí nos dados que estão sendo mostrados. Na literatura, a gente vê dados que são publicados onde está havendo um número maior de diagnósticos do transtorno espectro autista. E número maior também de adultos sendo diagnosticados. Então, isso tem a ver, sim, com maior acesso à informação, isso tem a ver, sim, com mais diagnósticos também. E além de outras questões que também estão sendo estudadas, que podem ser fatores
que contribuem para o desenvolvimento do autismo, né? E isso pode estar sendo amplificado aí quando a gente vê o maior número de diagnósticos, né? Nós temos também mais diagnósticos precoces, né? Que antes muitos diagnósticos eles não eram realizados, então hoje a gente já tem crianças bem pequenas já recebendo diagnóstico, já podendo começar a intervenção. Então a gente percebe sim esse aumento no número. Doutora Joana Leite. Doutora, eu estou vendo aqui, ficou muito sugestivo, o nome da clínica da senhora é Alimentare. É isso, doutora? Exato. Como nasceu essa história, doutora, aí? Esse nome, né? Quando eu montei o meu espaço, né? Eu comecei atendendo em outros consultórios, fazia o atendimento sempre voltado para crianças com autismo e com dificuldades alimentares, e foi surgindo essa necessidade de ter um espaço próprio, devido ao aumento do número de pacientes, horário, e eu queria um espaço onde eu pudesse acolher da melhor forma essas crianças, e que lá nós trabalhamos com alimentação, né? Então, eu pensei no nome onde trouxesse essa ideia de alimentação, não só de nutrição, né? Não só de nutrir, mas de alimentar, né? E lá a gente trabalha com ensinar habilidades para as crianças para se alimentarem, né? Então, essa é a ideia inicial, assim, que foi o que gerou esse nome da clínica, né, que é chamada de hoje Alimentare Clínica de Nutrição Infantil. Doutora Joana Leite. Doutora, a inteligência artificial está dizendo aqui, a senhora que vai constatar ou não, que a filha da senhora está terminando medicina e não quer saber de nutrição. Falei verdade, doutora? É verdade, já saiu isso na inteligência artificial aqui, doutora, é incrível. Pois está terminando medicina, gosta muito da área da neurologia, né? Mas foge um pouquinho da nutrição, mas está numa área onde não deixa de ser uma área que a mãe também participa, verdade. Porque a gente, com a alimentação, a gente trabalha cérebro, a gente trabalha... tem várias outras crianças que têm diagnósticos de atraso no neurodesenvolvimento, né, e que não deixa de estar ali, casado ali com a neurologia. Verdade. Ela está aqui ao vivo, no estúdio, documentando tudo. Como é o nome dela, doutora? Thaís Magalhães. Thaís Magalhães. Daqui a pouco, doutora Thaís Magalhães, e sendo entrevistada aqui, que obviamente os talentos sempre estarão presentes aqui no programa Saúde Mais. Falando em talentos, eu vou comentar sobre um dos nossos patrocinadores. E este tem o símbolo da qualidade absoluta. Eu me refiro ao São Brás. Produtos de qualidade. Vocês vão notar, já estão a observar, a São Brás em destaque, as pessoas já remetem ao famoso, ao premiado, inclusive toda a linha de cafés da São Brás. É lógico que você encontra em todos os ambientes no Brasil de alimentação, mas tem também as cápsulas, ou seja, há uma variação enorme quando a gente pensa na São Brás. Só com um detalhe, tudo na São Brás está alinhado com a qualidade absoluta. Destacamos aí o café, mas eu recomendo, entrem no site sãobras.com.br, existe a opção produtos, e lá você encontrará os mais de 200, o mix de produtos da São Brás. Deixa eu dizer uma mania que eu tenho. Toda semana eu entro no site da São Brás e vou nessa opção para ver se tem algum produto novo. Porque a diversidade é tamanha e uma nova fábrica está para surgir na Bahia. Imagine, São Brás, qualidade em tudo o que faz, expandindo para todo o Brasil. Portanto,
só remete as pessoas a felicidade, união, paz, conversa em torno de uma mesa, ou seja, a São Brás realmente a qualidade tornou-se a tônica em 73 anos de criação. Portanto, eu quero dar os parabéns a todas as pessoas que fazem parte da São Brás. Em especial, eu posso dizer o meu amigo, porque ele é de Campina Grande para o mundo, aqui em João Pessoa, o doutor Leonel Freire. Portanto, São Brás também patrocina o melhor programa de saúde da TV brasileira, que é o programa Saúde Master, da TV Master, hoje entrevistando ao vivo, no primeiro bloco, a nutricionista, no dia do nutricionista, a doutora Joana Leite, uma experiência maravilhosa com as crianças, os seres abençoados por Deus. Vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá, agradecendo a excelência do Ícaro, do Gessé, hoje ressaltando para as pessoas que estão chegando no mundo inteiro para visualizar e assistir o Saúde Master, estamos diante de um novo cenário. Portanto, um verdadeiro show. As pessoas aqui elogiando, Fábio, o DNA, a vida, como é bom no mundo de hoje você ter um programa que só fala em salvar vidas. Que coisa belíssima. Vamos ver a próxima imagem, a tela-tema que já aparece e que nós discutimos. Vamos dar uma amplitude ainda maior, porque são muitas as famílias agora a nos observar. E depois, o programa não acaba nunca, no YouTube, em TV Masterplay, público, vocês vão poder compartilhar, assistir, recortar e salvar. Seletividade alimentar no autismo. Doutora, eu sempre costumo ter uma percepção, hoje, muito interessante da área de saúde. Porque assim, você chegando, que é o meu caso, a quase 700 entrevistas, nós temos que aprender. E eu utilizo das ferramentas, como as várias inteligências artificiais, para que eu possa, vamos dizer, levar ao público cada vez programas melhores. Doutora, quando a gente vê aqueles casos de autismo no seu estágio, vamos dizer assim, mais acentuado, o que é que a senhora tem notado com tamanha experiência? Quando a senhora aplica as metodologias de tratamento inerentes àquele caso, há uma evolução nítida, isso é muito lento, tem que ter uma palavra também chamada paciência. Qual é a análise da senhora com a experiência que eu sei? É grandiosa que a senhora tem. A palavra paciência é uma palavra que a gente utiliza muito quando a gente trabalha com seletividade alimentar, e isso independente do diagnóstico. Mas quando a gente fala de crianças com autismo, a gente pode ter, sim, um comprometimento maior de algumas habilidades que não vão estar ainda bem trabalhadas ou não vão estar ainda bem desenvolvidas. Então, a gente vai ter que ter mais paciência para alcançar os nossos objetivos, né? Mas, sim, nós temos resultados perceptíveis, fantásticos, quando a gente trabalha com a nutrição. A seletividade alimentar, como eu falei anteriormente, ela também envolve fatores orgânicos, né? Então, um indivíduo que tem transtorno espectro autista, que é não verbal, né? Não vocaliza, ele não consegue expressar, muitas vezes, sensações, dores, desconfortos que ele possa estar sentindo. E ele pode ter ali uma alteração gastrointestinal que talvez não seja percebida, mas que é refletida em várias questões. Além da seletividade alimentar,
a criança ficar mais irritada, a criança ficar mais agressiva, né? A autoagressão, muitas vezes, atingindo, né, essa região abdominal, onde ele pode estar demonstrando alguma dor, a cabeça, demonstrando alguma dor na cabeça. Então, essas questões orgânicas, elas têm que ser bem investigadas, tratadas, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessa criança. E isso vai ter o reflexo também na alimentação, na seletividade alimentar, vai ter esse reflexo na aceitação de alimentos. Uma criança que está sentindo dor, uma criança que está sentindo desconforto ao comer, ela vai associar que aquele alimento causa dor, que aquele alimento causa desconforto e vai recusar. Então, por isso que é importante fazer essa investigação orgânica, né? Saber identificar se tem questões ali de desconfortos também gastrointestinais que possam contribuir com essa seletividade alimentar. O tratamento das questões orgânicas junto ao tratamento das outras questões que fazem parte da seletividade alimentar daquela criança gera resultado positivo, né? Então, eu tenho vários casos de crianças que chegaram no consultório com famílias desesperadas. A criança já fazia 3 dias que não comia nada e é feito todo um tratamento, acompanhamento daquela criança, modificação da dieta, suplementação, e a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? E ter o feedback da família. Joana, meu filho hoje está sorrindo. Joana, meu filho agora consegue olhar para mim, mesmo continuando, tem diagnóstico, continua sendo uma criança com diagnóstico de um autismo nível 3 de suporte, mas a gente consegue uma evolução perceptível, não só pelos profissionais, mas também pela família, né, que está ali no dia a dia, que está ali percebendo essas dificuldades que essa criança possa ter. Então, realmente, tem que ter paciência. Paciência. E a doutora Joana Leite falou em família. A próxima tela-tema que aparecerá, creio que vai ressaltar justamente isso. São muitas as pessoas fotografando o cenário. Tornou-se um hábito aqui fotografarem na sala, junto com a família. Tem alguns aqui com os pets assistindo o programa, que os pets também trazem uma audiência sensacional. Tem alguns que já acordam os donos, os tutores, dizendo: chegou o horário do Saúde Master, é um programa diferenciado. Vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá, para que possamos conversar. É o primeiro bloco ainda, estamos ao vivo aqui, é importante ressaltar. Principais causas da seletividade alimentar em crianças. Doutora, isso é um mundo, é um leque, porque cada indivíduo é visto pela medicina como um ser único. Isso eu sei que a análise da senhora é muito criteriosa. Mas qual seria, se a senhora fosse elencar, as principais causas? Existem 5 principais causas que são base das dificuldades alimentares. Isso a gente percebe e a gente tenta identificar na avaliação. Primeiro, os primeiros contatos que a gente vai ter com aquela criança e família. São elas, né? Questões oromotoras. Então, crianças que têm dificuldades de mastigação, de deglutição, podem ser crianças que vão selecionar quais tipos de alimentos ela consegue comer, quais ela não consegue para excluir, né? Então, isso pode ser um fator que vai desencadear uma seletividade alimentar. Questões sensoriais, né? Crianças que têm alterações de processamento sensorial, alterações nas percepções sensoriais, elas também podem apresentar seletividade alimentar. Questões orgânicas, como eu falei, né? Algumas alterações principalmente relacionadas a patologias, cabeça e pescoço, gastrointestinal, porque são alterações que têm tudo a ver com o momento da alimentação ou com o tipo de alimento que consome. Se aquele alimento gera dor,
isso pode gerar recusa alimentar. As questões comportamentais, que estão relacionadas à rigidez de comportamento, a padrões de comportamento que essa criança estabelece diante dos alimentos que ela prefere, dos alimentos que ela não aceita. E também nós temos fatores relacionados com o ambiente, ou o que a gente chama de estilo parental, de como que essa criança é estimulada, ou como que aqueles comportamentos de recusa eles são percebidos e trabalhados pela família. Então, na nossa avaliação, a gente consegue identificar, muitas vezes, ela vai ter mais de uma causa, tá? Não vai ter só um único fator, elas têm mais de um fator, e a causa familiar, muitas vezes, tem que ser trabalhada com a família, e não é a criança, não é uma dificuldade intrínseca da criança, é uma dificuldade do ambiente que não está sendo favorável para a aceitação. Ou seja, a doutora, lógico, de forma resumida, exaltou as principais causas. A próxima tela-tema, que já pode aparecer, creio que fará uma ligação ainda maior com esse tema família, que é tão importante no contexto de qualquer tratamento. Diz aí, o papel da família na seletividade alimentar em crianças. Todas as imagens geradas pela inteligência artificial. Acho que somos o primeiro programa no Brasil, contando todas as áreas do conhecimento, que utiliza a inteligência artificial antes, durante e depois. Está sendo comprovado. Conseguimos fazer essa união única e criar um protocolo para se levar saúde que salva vidas. Doutora, eu vou fazer uma pergunta à senhora que fluiu agora e eu digo aqui, tudo acontece por causa de Deus. Como a senhora poderia perceber, diante de um tratamento indicado, que ele está sendo realizado em casa? Eu vou usar uma palavra. Vamos dizer que a família não está cumprindo o seu papel. Qual a percepção da senhora para, nos retornos, poder, vamos dizer, perceber, constatar isso? E aí, doutora? É bem perceptível, né? Então, quando a gente recebe essa criança na semana seguinte, né, o acompanhamento ele é terapêutico, não é um único contato, não é uma única consulta. Eles são encontros semanais que a gente vai fazendo, tendo contato com a criança, mas também tendo contato com aquela família. Então, quando a gente recebe aquela família, a gente pergunta como foi a semana, e aí o que conseguimos, aquele objetivo que eu trouxe para vocês, conseguiram realizar? Aí muitos chegam, não. Aí eu pergunto, por quê? Então, esse porquê que vai me dizer justamente se foi uma dificuldade real da realização daquele objetivo, e aí eu vou repensar sobre aquele objetivo, saber se aquilo realmente daria para ter sido realizado com aquela família, ou se foi uma falta de dedicação mesmo, de interesse da família em realizar, ou dificuldade, alguma dificuldade que ela tenha, que a gente consegue identificar e consegue solucionar aquele problema, para que essa família, no momento seguinte, ela consiga realizar aquela demanda que foi solicitada pelo profissional. E outra forma também de identificar é com o contato com a criança, né? Elas são muito sinceras, quando elas conseguem verbalizar o que fizeram e o que não fizeram também, elas nos falam. Então, as que conseguem falar, conseguem verbalizar isso, conseguem justificar, elas sinceramente falam, não, porque minha mãe não comprou. Mas, não comprou doutora, tal alimento. Minha mãe não comprou tal alimento. Minha mãe não fez isso em casa para mim. E a gente vai orientando como, mas ela vai fazer na próxima semana, ela vai fazer, a gente vai combinar com ela, e a gente cria toda uma estratégia para que a família ela possa participar efetivamente desse processo de evolução. Doutora, o conhecimento da senhora, o público está notando, está interagindo aqui, é algo impressionante, né? O modo em que estamos levando essa informação, ela tornou-se acessível no Saúde Master a todos os públicos. Eu hoje, quando me pergunto, Fábio, quem assiste o Saúde Master? Eu digo, todo mundo assiste o Saúde Master, até os pets. Portanto, eu posso dizer que nesse momento nós estamos num grande diferencial.
é um marco na TV brasileira em apresentações de programa na área de saúde. Nós saímos do banal mostrando os maiores nomes da medicina nacional. Simplesmente isso que estamos a fazer nesses quase 5 anos. E hoje, em especial aqui, com a presença, pela primeira vez, da nutricionista infantil, a doutora Joana Leite, no Dia do Nutricionista. É hoje o Dia do Nutricionista. Portanto, parabéns! Já entrevistamos muitos nutricionistas, parabéns a todos os nutricionistas que fazem esse papel. A essência, inclusive, a base que está na prevenção. Portanto, se eu fosse elencar, eu coloco a nutrição como a base de toda essa cadeia de preservação. Portanto, a importância dessa entrevista, e no dia de hoje, com um cenário novo, ela realmente, eu posso dizer, é espetacular. Doutora, vem outro pensamento aqui. A senhora, para decidir seguir essa vertente na medicina, o que foi que mais motivou? Há algum caso na família de autismo? O que foi que fez a senhora, num momento da vida, alguns já me disseram aqui, eu decidi desde criança, o que foi que fez a senhora chegar aqui como uma grande médica? Eu até já comentei, né, que eu sempre fui professora, né? Terminei a graduação, fiz mestrado, doutorado, fui pesquisadora, sou doutora em bioquímica, fui para a docência. Não tinha interesse em fazer atendimento ao público de consultório e tudo mais. Porém, veio o meu filho, né? Arthur tem 8 anos. Aos 2 anos, ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. E eu comecei a pesquisar sobre o assunto, a estudar, me preparar, fazer cursos, preparar os meus alunos na sala de aula. Então, eu mudei até a forma de orientar, TCC, o que eu colocava os meus alunos para pesquisar, para ter um olhar diferente para o transtorno do espectro autista. E, diante de toda uma demanda que foi surgindo na minha vida profissional, eu tive grandes incentivadores, né, colegas de profissão, a minha irmã, que é médica, que também me incentivou bastante a iniciar o atendimento, e eu sentia uma necessidade de ter nutricionistas em João Pessoa que tivesse uma formação diferente, que trabalhasse de uma forma diferente, né? E foi aí que eu me dediquei, né, e me especializei, me formei, me preparei para hoje fazer esse tipo de atendimento, né? Então, são muitos anos de estudo, de experiência. Há 5 anos eu atuo exclusivamente com esse público, né? Eu não faço atendimento de outras questões na nutrição infantil. Eu tenho formação em nutrição materno-infantil, mas eu nichei apenas para as dificuldades alimentares. Então, há mais de 5 anos eu tenho essa formação com crianças com dificuldades alimentares. Ô, doutora, isso é incrível, é fascinante, assim, eu fico realmente muito encantado, estive lá na clínica da senhora. Doutora, eu queria que a senhora dissesse, porque já estão perguntando muito aqui, o endereço ali onde fica a clínica. Eu estive lá, as instalações são maravilhosas ali, né? E também o Instagram da senhora. A alimentária, ela fica no bairro dos Estados, né, no edifício Evolution, no 4º andar. Então, vou deixar o Instagram doutora_Joana Leite, né, DRA_Joana Leite. No meu Instagram, você vai ter acesso a informações de qualidade, né? Eu tenho muito cuidado com as informações que eu trago de conteúdo lá nas redes sociais. Você vai ter acesso também a contato da clínica, ao contato direto comigo, dúvidas, tudo que você precisar. Inclusive, doutora, está aparecendo aí, agradecendo ao Ícaro, ao GC, a excelência. Está o Instagram aí da doutora, que vocês podem acessar, está aí, ó, DRA_,
Joana Leite, e lá vocês têm todos os indicativos, olha aí, está dando justamente uma visualizada a excelência do programa Saúde Master. Olha lá, doutora, já vou agradecer, a senhora colaborou com a nossa publicação, já aparece ali ó, o banner do programa Saúde Master, agora ao vivo, e muita utilidade pública no Instagram, o trabalho da doutora, um trabalho que, se eu fosse resumir hoje, está balizado em uma palavra: amor. Viu? A senhora realmente é também muito amorosa, é uma coisa incrível. E, doutora, eu sou bem sincero, eu cheguei lá na doutora de surpresa. Eu fiquei sabendo que o último atendimento da doutora, por vezes, se dá cerca de 6 horas. Aí eu fiquei ali, cheguei um pouco antes, estacionei, aí vi aquele prédio belíssimo, né, as instalações ali de primeiro mundo. Aí quando eu olho, eu olhei assim, 10 para as 6, vou subir. Doutora, são as coisas de Deus. A doutora, ela estava, creio, terminando o último atendimento daquele dia. A família estava saindo. Doutora, acrescentei algo que não tenha sido verdade. Doutora, pode dizer, estamos ao vivo, verdade, doutora. Foi isso mesmo. E eu disse para ele, eu disse, hoje deu certo a gente se encontrar, conversar, porque geralmente, às vezes, os atendimentos, por mais que ele finalize em determinado horário, eles podem se estender, uma coisa que eu não tenho previsão, porque eu preciso entregar aquela criança bem para a família, né? E, então, dependendo das questões que a gente tenha ali no momento, às vezes tem algumas crianças que desregulam, tem algumas crianças que não conseguem finalizar no horário, eu preciso reorganizar para disponibilizar, para liberar aquela criança para sair com a família sair bem, passar feedback, então tudo isso manda e assim, mas o horário deu certinho, né? Que deu bom tudo que certo. bom que eu estou aqui hoje. E, doutora, esses 10, 15 minutos que eu fiquei no carro, eu fiquei estudando nas inteligências artificiais, vou chegar lá no da doutora, botei seletividade alimentar e coloquei trabalho com autismo, aí quando eu subi já estava bem informada, porque para conversar com a doutora tem que entender realmente. Eu já quero anunciar daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa Master, nós estamos ao vivo, iremos continuar falando e salvando vidas, na essência. Por quê? Eu já posso dizer que eu terei um grande médico, um espetacular médico, pela primeira vez no segundo bloco, o doutor Guilherme Carvalho. Ele é ginecologista e nós vamos abordar não só a questão da gravidez, mas também todo o aspecto desde a concepção. Você ainda mais amplo. Nós vamos conversar com um especialista em tamanho maior para as ações na gestação, mesmo antes da concepção. Portanto, atenção, uma entrevista maravilhosa que ocorrerá no segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master, repito, pela primeira vez, com um excepcional. Ele vai dizer como ele está administrando o tempo dele diante de tantas atividades que salvam vidas. E ele lida com a essência, com o nascimento. Vejam que programa importante. Nesse momento, no dia do nutricionista, com a excepcional doutora Joana Leite. E daqui a pouquinho, um grande ginecologista, eu posso dizer um pesquisador, um cientista da área, o doutor Guilherme Carvalho. Vamos ver a próxima tema que aparecerá. Eu quero agradecer muito a audiência, as perguntas que chegam, as pessoas dizendo, Fábio, que cenário lindo. Tudo é diferente no programa Saúde Master. Imbatível. Sabe por quê? Porque todo dia eu estou pensando em inovar.
todo dia eu quero fazer a diferença para salvar. Vamos ver a próxima imagem que aparecerá. Eu também gosto muito de rimar. Diz aí nessa imagem, doutora, as relações entre o sono e a alimentação. Doutora, deixa eu ir para uma linha de pensamento aqui. A criança, ela tem uma sistemática muito interessante no ato de dormir. E há toda uma metodologia e um estudo aprofundado do sono. Mas, doutora, tem muitos pais que os filhos estão ficando desassistidos porque os pais só estão dormindo com medicamentos. Doutora, como a senhora está vendo esse contexto de um país que no mundo é o que mais as pessoas se automedicam e nós temos muitas vezes uma criança ali do lado que está precisando de um tratamento indicado por uma especialista como a senhora? E aí, doutora? A gente vê que realmente o número de pessoas hoje que precisam de algum tipo de medicação para o sono, né, ele vem crescendo. Isso associado também a vários alterações, vários transtornos mentais que a gente está vendo também crescente no mundo atual. E quando a gente pensa nisso, né, associado a isso, essa formação, esse cuidado com a criança, a gente pode sim ter interferências. Crianças precisam de rotina de alimentação, rotina de sono, rotina de educação, né? Atividades educativas, atividades estimulantes para o aprendizado. E toda vez que a gente tem uma família que não tem esse comprometimento com a rotina, não tem esse cuidado consigo, como que aquele pai, como que aquela mãe vai estar pronto também para estabelecer uma rotina e uma boa higiene do sono, por exemplo, para aquela criança, né? Além da importância da alimentação infantil nessa questão do sono. Então, a gente tem a necessidade de organização da rotina do sono, mas também de uma alimentação adequada durante o dia inteiro para que a criança tenha uma boa qualidade do sono. Crianças que não consomem a quantidade de alimentos, de nutrientes que ela precisa durante o dia, isso vai interferir na noite. Então, tem crianças maiores que não eram mais para acordar ou despertar na madrugada, que ainda fazem isso, em busca de alimento. Por quê? Porque durante o dia, aquele suporte nutricional ele não foi alcançado. Então, isso compromete o sono da criança, isso compromete a qualidade de vida da criança e, consequentemente, o desenvolvimento dela. Nutrientes que são fundamentais para essa qualidade do sono, né? A produção de melatonina natural do corpo são nutrientes que a gente vai alcançar a partir da alimentação e que a gente precisa de um adequado consumo durante o dia para que à noite a gente tenha uma melhor qualidade desse sono também. Então, todo esse adoecimento que a gente está percebendo, ele não está impactando apenas adultos, mas também crianças, né? Crianças, né, doutora? Por isso que eu toquei nesse assunto, porque quando estamos a pensar numa pauta, notem, todos os profissionais hoje, todos, independente da área, dizem, Fábio, eu quero que você toque no assunto saúde mental, porque tudo isso está interligado. E nesse finalzinho de primeiro bloco apenas, com a presença da doutora Joana Leite, eu tenho mais uma tela-tema, que tem uma imagem que eu criei na inteligência artificial, que eu faço questão de mostrar. Deve aparecer nessa próxima tela-tema. Atenção, olha que coisa linda. Eu vou assumir um compromisso aqui com o público, porque as pessoas estão me pedindo muito isto. Eu vou reservar, eu prometo, no mês de setembro, eu vou passar um videozinho para que todos observem como é que eu me preparo para os programas. Vocês vão ver uma maravilha. Por exemplo, vou entrevistar, como estou entrevistando, uma grande especialista na nutrição infantil. Antes da entrevista, eu estou no computador, eu vou filmar, eu estou diante de 5 inteligências artificiais
e o tema que eu vou abordar, e a partir dali começa uma conversa de altíssimo nível, onde eu vou aprendendo para levar essa qualidade. Portanto, eu vou mostrar isso, como funciona, porque nós temos que disseminar o conhecimento. Eu mandei criar essa imagem. Tem os chamados prompts. Prompts são os comandos que você coloca na inteligência artificial para que ela crie a imagem, por exemplo. Eu, nesta imagem, mandei um prompt, um comando, são instruções, tem que estudar, de acordo com o tema. O tema diz: o que o seu filho come e a saúde mental. Ou seja, a alimentação está intrinsecamente ligada com a saúde mental e todo o contexto do que falamos hoje. E foi gerada essa imagem aí, vários alimentos, lógico, simulando aí o cérebro e os vários alimentos. Doutora, a senhora gostou da inteligência artificial, das imagens? E aí, doutora? Perfeito. E aí, quando a gente entende sobre a nutrição, quais são os nutrientes que a gente precisa e alimentos fontes, e a gente observa a imagem, a gente vê que realmente é esse tipo de alimento que contribui para a saúde mental, né? Que são alimentos antioxidantes, alimentos ricos em selênio, ômega 3, alimentos em triptofano. Então, são nutrientes que são fundamentais para esse desenvolvimento neurológico. E a nutrição, né, quando a gente fala desse tema, né, o que o seu filho come, nós vemos hoje muitas crianças com hábitos de consumir excessivamente açúcares, guloseimas, né, alimentos ultraprocessados, e esse consumo ele está diretamente relacionado com um tipo de alimento de má qualidade, rico em açúcar, né? O açúcar, não só esse açúcar de adição que a gente coloca em bebidas, em preparações, mas também o açúcar da própria constituição do alimento ultraprocessado, né, de um alimento industrializado. Esse excesso de consumo de açúcares ele tem um efeito negativo para esse desenvolvimento neurológico. Hoje existe comprovação sobre a forte relação que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Qual tipo de alimento que a gente consome, que tipo de dieta, uma dieta mais anti-inflamatória, que são ricas nesses nutrientes que eu comentei, né? Ômega 3, selênio, vitaminas do complexo B, são alimentos que vão promover a saúde neurológica, vão ser melhor absorvidos e vão estimular o desenvolvimento neurológico. E o inverso, quando a gente tem uma alimentação de má qualidade, isso compromete essa saúde intestinal, promove maior absorção de substâncias que vão trazer mais agressão e mais inflamação para as questões do desenvolvimento neurológico, né? Então, maior inflamação cerebral, por exemplo. Doutora, nós chegamos no final. As pessoas estão perguntando muito, Ícaro, se puder essa imagem aí do cérebro, porque estão chegando muitas perguntas aqui, as pessoas são bastante curiosas. Só explicar uma coisa a vocês. Essa imagem aí que eu mandei a inteligência artificial criar, ela é uma imagem única. Não existe nenhuma outra igual. Pode ser parecida, lógico, você pode gerar uma imagem parecida. Mas essa imagem ela foi criada a partir de um comando que eu coloquei na inteligência. Aí gerou essa imagem, como as outras que vocês vão ver no segundo bloco. As pessoas impactadas, né, com um programa de tamanha qualidade. Eu sei que não vou aqui fazer comparativos, mas assim, eu tenho que ser sincero, não há o que comparar. Nós estamos num programa que tem um nível acessível à utilidade pública, conseguimos unir todas as plataformas e estamos fazendo no Brasil uma diferença enorme por tudo que eu estou vendo, sabendo e ouvindo. Doutora Joana Leite, muito obrigado pela participação da senhora. Eu, assim, desejo de coração muito êxito, porque quando a gente
consegue trazer profissionais do calibre da senhora e que trabalha principalmente com crianças e no dia do nutricionista, eu só tenho que agradecer a senhora, agradecer a Deus. Quero desejar também que a filha da senhora, a futura médica, tenha muito êxito na área da neurologia. Com certeza, se Deus quiser, daqui um tempinho vai estar aqui, vai querer fazer cirurgia também ou vai ficar no campo clínico? No campo clínico, né? Mas será uma grande médica. Doutora, muito obrigada. As palavras finais da senhora. Eu que agradeço. Todo o acolhimento, a confiança no meu trabalho. Para mim é uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui hoje no Dia do Nutricionista. Estar podendo falar e transmitir esse tipo de conhecimento, de conteúdo, né? Parabéns ao programa, parabéns pela sua dedicação para construir um programa de qualidade, com profissionais de qualidade. E me disponho a outros convites também, em outros momentos, para estar aqui com você também compartilhando sobre outros conteúdos, se for o caso. Com certeza. Doutora, muito obrigado. Nós vamos ter um pequeno intervalo comercial, inclusive dos nossos patrocinadores de excelência e atenção. Segundo bloco, vamos continuar salvando vidas e vamos falar sobre o nascimento. Até, inclusive, antes da concepção, com o excepcional doutor Guilherme Carvalho, um ginecologista que vai dar um show aqui. Fiz uma análise profunda no trabalho dele e estou preparado para um segundo bloco de excelência. Não saiam daí, estamos ao vivo, canal 520 da Claro, o YouTube em TV Master Play e a internet em tvmaster.tv. É daqui a pouquinho no segundo bloco. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde e muita felicidade. Chegou a aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Cuidar de alguém é uma das tarefas mais importantes da vida. E nós, da Acuidar, nos orgulhamos de ter uma equipe de alta capacitação profissional presente em muitos lares em todo o Brasil. Somos cuidadores de pessoas. Prestamos um atendimento de excelência a idosos em qualquer fase ou condição física, com técnicas modernas, profissionais bem treinados e um carinho sempre presente. Também atuamos no apoio às mamães, desde a gestação até os cuidados em casa com o bebê. Se a necessidade é ficar com as crianças, também dispomos de cuidadores para o acompanhamento e todo o apoio necessário aos pequenos. E se a vida exigir uma pausa para cuidados cirúrgicos, a Acuidar também está presente no período de recuperação, prezando pela qualidade em cada detalhe e sempre com segurança e profissionalismo. Quando precisar, escolha a Acuidar, porque cuidar com amor é a nossa missão. É um tratamento que eleva muito a autoestima. E com o passar do tempo, é que as pessoas percebem a falta que os dentes fazem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não precisa ter medo. Um procedimento realizado com bastante tranquilidade, com uma recuperação bastante tranquila. Então pode ficar tranquilo quanto a isso.
Quanto ao orçamento, fique tranquilo. Nós temos opções que adequamos à condição de tratamento de cada pessoa. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Cuidar de alguém é uma das tarefas mais importantes da vida. E nós, da Acuidar, nos orgulhamos de ter uma equipe de alta capacitação profissional presente em muitos lares em todo o Brasil. Somos cuidadores de pessoas. Prestamos um atendimento de excelência a idosos em qualquer fase ou condição física, com técnicas modernas, profissionais bem treinados e um carinho sempre presente. Também atuamos no apoio às mamães, desde a gestação até os cuidados em casa com o bebê. Se a necessidade é ficar com as crianças, também dispomos de cuidadores para o acompanhamento e todo o apoio necessário aos pequenos. E se a vida exigir uma pausa para cuidados cirúrgicos, a Acuidar também está presente no período de recuperação, prezando pela qualidade em cada detalhe e sempre com segurança e profissionalismo. Quando precisar, escolha a Acuidar, porque cuidar com amor é a nossa missão. É um tratamento que eleva muito a autoestima. E com o passar do tempo, é que as pessoas percebem a falta que os dentes fazem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não precisa ter medo. É um procedimento realizado com bastante tranquilidade, com uma recuperação bastante tranquila. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Quanto ao orçamento, fique tranquilo. Nós temos opções que adequamos à condição de tratamento de cada pessoa. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Cuidar de alguém é uma das tarefas mais importantes da vida. E nós, da Acuidar, nos orgulhamos de ter uma equipe de alta capacitação profissional presente em muitos lares em todo o Brasil. Somos cuidadores de pessoas. Prestamos um atendimento de excelência a idosos em qualquer fase ou condição física, com técnicas modernas, profissionais bem treinados e um carinho sempre presente. Também atuamos no apoio às mamães, desde a gestação até os cuidados em casa com o bebê. Se a necessidade é ficar com as crianças, também dispomos de cuidadores para o acompanhamento
e todo o apoio necessário aos pequenos. E se a vida exigir uma pausa para cuidados cirúrgicos, a Acuidar também está presente no período de recuperação, prezando pela qualidade em cada detalhe e sempre com segurança e profissionalismo. Quando precisar, escolha a Acuidar, porque cuidar com amor é a nossa missão. É um tratamento que eleva muito a autoestima. E com o passar do tempo, é que as pessoas percebem a falta que os dentes fazem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não precisa ter medo. É um procedimento realizado com bastante tranquilidade, com uma recuperação bastante tranquila. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Quanto ao orçamento, fique tranquilo. Nós temos opções que adequamos à condição de tratamento de cada pessoa. Voltamos e estamos ao vivo, o segundo bloco do programa Saúde Mais. Todos já notaram, inclusive estreia do novo cenário, mantendo a essência do nosso programa, o DNA. A vida realmente fluindo e aqui aprendemos literalmente e com eficiência salvar e transformar vidas pela informação. Agradecendo ao Ícaro, ao Gessé e à produção da Verônica Amorim. Já pode ser lançada uma primeira imagem, daqui a pouco o nosso segundo convidado ao vivo. Vocês vão ver uma primeira imagem aí, que vai ser lançada, e eu vou aproveitar para mostrar, e vocês saberão o que acontecerá. Atenção! Está aparecendo aí o oftalmologista, o doutor Daniel Guedes. Inclusive, em plano maior, se puder colocar, tem a data da nossa entrevista aqui no Saúde Mais, com exclusividade ao vivo. Estão vendo? Dia 21 de setembro, eu terei a presença ilustre do grande oftalmologista Dr. Daniel Guedes. Atenção, ele tem todos os procedimentos mais avançados do mundo na área da oftalmologia, inclusive equipamentos, como, por exemplo, equipamentos a laser, que usam o CO2. Vocês notarão maravilhas numa entrevista pensada, pesquisada e validada. Portanto, está aí o grandioso doutor Daniel Guedes pela primeira vez. E eu estou exibindo já em primeira mão a placa que faz parte da certificação do projeto de minha autoria, o Nós Salvamos Vidas. Portanto, nessa data, dia 21, cai num sábado, ao vivo, no programa Saúde Mais, a presença do doutor Daniel Guedes. Ele também será nomeado embaixador do projeto nacional Nós Salvamos Vidas, e também teremos uma entrevista maravilhosa com fatos inéditos até na TV mundial. Eu queria que colocasse em primeiro plano que aparecem algumas características aí do trabalho do doutor. Estão vendo aí justamente o trabalho a laser,
todos os procedimentos cirúrgicos voltados com a oftalmologia, inclusive a parte também de lentes, só que ele se apropria de forma inteligente da alta tecnologia. Nós temos outra imagem, creio, eu com o doutor, já tive uns 2 ou 3 encontros com ele, planejando essa entrevista. Está ele aí, ó, recebendo o selo do projeto, doutor Daniel Guedes, inclusive tem o Instagram dele aí, se quiserem já ir pesquisando, olhando o trabalho, está aparecendo aí, ó, drdanielguedes.oftalmo. Está aí o Instagram, vocês já podem entrar, e eu tenho outra novidade a falar. O doutor Daniel Guedes, que estará aqui no dia 21, o grande oftalmologista, falando das novidades inéditas, ele também passa a ser patrocinador do programa Saúde Macho da TV Macho. Portanto, informações exclusivas e inéditas em um programa que também, como os demais, ficará para a história da TV brasileira, por não dizer da mundial. Por quê? Ele vive de pesquisar, ele vive de estudar. E nessa linha, eu já apresento o meu convidado do segundo bloco. Estamos ao vivo, o ginecologista, doutor Guilherme Carvalho. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor está no palco que tem uma habilidade de salvar vidas do Saúde Macho. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com você nessa manhã de sábado, para a gente conversar sobre temas importantes ligados à saúde da mulher. Muito obrigado pelo convite, fiquei honrado. Doutor, eu quando estive olhando o currículo do senhor, eu fiquei muito encantado, e aqui eu procuro fazer uma síntese de uma síntese de uma síntese. Mas tem alguns fatos que eu quero e faço questão de ressaltar. Primeiro, o senhor, além de tudo, é professor da valorosa Universidade Federal de Campina Grande, não é isso, doutor? Isso. Ou seja, Campina Grande formando talentos para o mundo. É bom que se diga, não é verdade, doutor? Para mim é uma das maiores satisfações ser professor universitário. A universidade é, sem sombra de dúvidas, a forma da gente, muito mais do que se atualizar, mas ajudar e colaborar, dando o nosso conhecimento, levando as informações importantes para formar grandes médicos, grandes cidadãos. Doutor, aquela ladeira que dá para a universidade, a ladeira de Bodocongó, que eu morei ali 23 anos, na rua Montevidéu, atrás do Estadual da Prata, eu já levei, quando criança, 4 quedas de bicicleta, engessei já 2 braços em momentos diferentes e as 2 pernas no Antônio Tagino. Tem muita história, Campina Grande, não é, doutor? É incrível. Mas o doutor Guilherme Carvalho também é presidente da IPEGO, que é o Instituto Paraibano de Ensino em Ginecologia e Obstetrícia. Não é isso, doutor? Isso. A gente tem, através do Instituto, a realização de cursos, de congressos e de eventos ligados à ginecologia e obstetrícia. E coordenador do Instituto SIM, que é o Instituto de Saúde Integrada da Mulher. Doutor, parabéns, doutor. É um currículo, lógico, é uma síntese, mas é de admirarmos realmente o trabalho proativo do senhor. Doutor, como é que o senhor está administrando esse tempo aí, doutor? Eu fiquei curioso. Isso com uma grande equipe, isso com pessoas que estão ao nosso lado, ajudando para que se torne possível, né? O Instituto, sim, é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, onde a gente tem o prazer de todos os dias estar fazendo o nosso atendimento de forma integrativa, de forma humana, para as nossas pacientes. Eu atuo hoje na cidade de Sousa e na cidade de João Pessoa, então ainda tem essa questão da distância, né, do espaço físico, mas a gente, com uma grande equipe, a gente consegue
realizar todas essas funções. É muito interessante. Eu sei que o público já está agora a dimensionar, a perceber. Virão as telas temas, todas geradas pela inteligência artificial, já que hoje vamos falar nesse segundo bloco sobre vida, sobre concepção, amor literalmente. Vamos ver a primeira tela que aparecerá para que o doutor Guilherme Carvalho possa falar. Doutor, é muito importante essa visão, e o senhor é um especialista em tamanho maior, a importância que se deve ter na preparação pré-concepção. Eu creio e tenho exatidão no que eu vou dizer. Isso é essencial para uma vida saudável, não é isso, doutor? Exatamente, Fábio. A gente levanta a bandeira hoje da importância de valorizarmos a pré-concepção, de entender que a gravidez ela não pode nunca começar quando a paciente recebe o teste de gravidez positivo. A gravidez ela começa na hora em que a paciente deseja, na hora que você sonha, que você deseja, na hora que você pensa em ter um filho. A partir desse momento, você já precisa de uma série de preparações e de uma série de cuidados. E tendo esses cuidados, você vai ter um risco muito menor de ter uma série de agravos e de complicações ao longo dessa gestação. Então, a gestação saudável ela precisa ser construída antes mesmo do teste positivo, ali na pré-concepção. Ô doutor, o senhor atua também, eu sei que o momento e a vida é feita de mudanças, mas o senhor tem uma atuação no Recife, não é? Inclusive. Eu sou de Recife, natural de Recife, onde eu vivi toda a minha vida, fiz a minha formação médica, e na residência médica eu conheci uma paraibana que me trouxe para Paraíba. Então, há 15 anos que eu moro na Paraíba, e aí, como ela é natural de Souza, nós fomos para o interior da Paraíba, onde lá a gente constituiu nossa família. Nossos filhos começaram a crescer, teve essa necessidade de vir a João Pessoa, e aí a gente resolveu vir junto nesse projeto, e hoje a gente está trabalhando e atendendo tanto em João Pessoa quanto no interior. Ô, doutor Guilherme, que história linda. A esposa também é médica, é da área da saúde? A esposa também é médica, ela também é ginecologista e obstetra, mas atua na parte de medicina fetal. Ela faz a parte de ultrassonografia. Fetal. Depois quero ter ela aqui também no palco do Saúde e Imagem, viu, doutor? Será um grande prazer. Doutor, é lógico, é uma história fascinante, e daqui a pouquinho nós vamos ter oportunidade. Eu observei muito, fiz um estudo bem detalhado no Instagram do senhor. Doutor, é maravilhoso observarmos a essência, o nascimento, não é, doutor? É uma maravilha. O que foi que mais motivou o senhor, talvez desde pequeno ou na adolescência, para estar nessa área, ou seja, na vida, na essência? Eu ligo tudo a Deus, o nascimento. E aí, doutor? Sem sombra de dúvidas, eu digo sempre, Fábio, que eu sou um grande privilegiado de trabalhar nessa área da medicina. Lidar com a vida, lidar com o nascimento, para mim é sempre muito prazeroso. Cada família que ali entra no consultório, que tem a sua história, e a gente poder estar junto, construindo esse momento, né, de muita alegria, de muita felicidade, até porque eu digo isso para todas as pacientes. Não existe nada mais prazeroso, nada mais intenso, nada mais sublime do que a maternidade, do que a paternidade. E eu nunca digo isso como médico, mas digo isso como pai de 3 crianças. Então, para mim, é muito fascinante esse momento, vivenciar a maternidade, vivenciar a paternidade e estar ao lado desse casal, dessa família, ao longo dessa trajetória, sem sombra de dúvidas, para mim, extremamente gratificante. O que me motivou a fazer ginecologia e obstetrícia, principal, foi o exemplo. Nós somos formados por exemplos, e eu tive dentro de casa o grande exemplo do meu pai, que é um ginecologista obstetra, que atua na cidade de Recife, e ele, como exemplo, sem sombra de dúvidas, foi para mim a grande referência de fazer essa opção, de fazer essa escolha e de trabalhar com a saúde da mulher. Ô doutor, quando o senhor fala no Recife, não sei porquê, as coisas de Deus, eu estou me lembrando que eu já morei na rua Pato Carapuceiro. Olha aí.
E eu vivi a minha vida toda ali em Casa Forte, na Casa Avenida Forte, 17 de não foi? agosto. Ô, doutor, eu era criança e eu me lembro, a gente tem aquela memória afetiva, e estamos falando hoje de nascimento. Nós, naquele tempo, era uma casa, não existe mais, na rua Padre Carapuceira, essa casa. Eu, adolescente, eu olhava por um muro assim, aquela área que hoje é o shopping, ali é mangue, era mangue. Era mangue. E, doutor, hoje eu fico pensando, eu não tinha dinheiro na época para comprar aquela área, não é, doutor? Porque senão a história seria muito diferente. Porque virou um grande shopping e ali, literalmente, eu fiquei lembrando, era mangue. Mas o Recife, extraordinário também, grandes profissionais, inclusive amigos do senhor, que já estiveram aqui nesse palco, não é isso, doutor? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que Recife é um grande celeiro, né, na medicina, e eu sempre tenho muita saudade, mas eu vou confessar a você, Fábio, que eu comecei a sentir uma coisa muito estranha, porque quando eu vim morar na Paraíba, e já fazem 15 anos, a minha conexão com o Recife, ela permanece no dia a dia. Só para ter uma noção, eu sou um sofredor, torcedor alvirrubro do Náutico. Do Náutico? Todos os dias eu acesso a internet, acesso as páginas para saber as notícias, quer dizer, a gente não se desvincula, né? Ô, doutor, e falando em Náutico, tá bem hoje ou tá mal? Porque não, assim, eu tá não sofrido. Acompanho muito, tá sofrido, Tá doutor. sofrido. Aí hoje é o esporte que tá... Hoje os times de Pernambuco, infelizmente, não estão passando por um bom momento, mas dos 3 grandes times, eu acho que o esporte ainda é o que está se sobressaindo. Sobressaindo, mas o amor pelo Náutico, né? Esse vai continuar sempre. Vamos ver na sequência uma entrevista maravilhosa, a próxima tela-tema que aparecerá, diz aí, estratégias para uma gravidez saudável. Doutor, quando eu coloquei a informação através das publicações nas várias redes sociais que o senhor estaria aqui, foi muito constante, incidente, as mães, principalmente aquelas mais carentes, que têm que utilizar o SUS, perguntando qual a estratégia. Realmente a gente sabe, alimentação saudável, mas às vezes são pessoas tão carentes. O que o senhor poderia dizer assim a essas pessoas que não têm o poder de pagar uma consulta particular, de ter um plano de saúde? E aí, doutor? A gente precisa lembrar que a construção de uma gestação saudável, ela começa, como a gente falou lá na primeira apresentação, ela começa antes mesmo de engravidar. A gente precisa lembrar que não precisa de muita coisa para se ter essas estratégias. Os cuidados que norteiam uma gravidez saudável começa com cuidado com você, um cuidado com o seu corpo. A importância da mulher ter uma alimentação saudável, a importância de praticar uma atividade física, a importância de dormir bem, a importância de gerenciar o estresse. Mas a gente precisa lembrar também, Fábio, que as maiores complicações obstétricas, como o parto prematuro, como a pré-eclâmpsia, como a diabetes gestacional, e que são complicações que levam à gravidade tanto para a mãe quanto para o bebê, são doenças que podem ser prevenidas. E essa prevenção, ela parte de uma estratégia de fazer um bom acompanhamento de pré-natal. Independente de ser no SUS ou de ser particular, é importante que o pré-natal seja feito com muita seriedade, seja feito com muita responsabilidade. Vivenciar a maternidade é algo extremamente prazeroso. Como a gente sempre diz, não tem nada melhor na vida do que ser mãe, mas a gente precisa se preparar para essa gravidez. A gente precisa ter uma série de cuidados que vão diminuir o risco de complicações. A gente vai citar aqui um exemplo simples: a importância e a necessidade das mulheres ao longo do pré-natal, nesses acompanhamentos, fazer seus exames de rotina. A gente vai falar sobre parto prematuro. Tem como prevenir o parto prematuro? Tem estratégias que são lançadas ao longo da gravidez para se prevenir um parto prematuro. Então, é importante que o pré-natal seja feito com muita seriedade, com muita responsabilidade. E se essa paciente conseguir e puder, antes mesmo de engravidar, fazer uma consulta pré-concepcional, aí sim a gente vai ver resultados extremamente satisfatórios. Então, a importância de um bom acompanhamento, independente de ser particular, de ser pelo SUS,
A pessoa precisa fazer um acompanhamento de pré-natal com responsabilidade, com segurança e com compromisso, seguindo, inclusive, as orientações que vão ser dadas. Inclusive, a próxima teletema que já pode ser lançada está dentro do conceito que o doutor Guilherme Carvalho acabou de falar. E vocês vão verificar, já pode ser lançada, estamos ao vivo, diz aí, preparação física e emocional antes da gravidez. Doutor, isso é fundamental. Eu até falei no primeiro bloco que todos os profissionais que aqui porventura estão e os que estarão já colocam na pauta. Procure também falar ou aliar a saúde mental. Não é isso, doutor? Com toda certeza. A gente precisa lembrar que a alimentação saudável é importante. Os estudos já comprovam, por exemplo, que mulheres que têm deficiência de vitamina D, elas têm um risco maior de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, de diabetes, de alterações neurológicas no bebê, deficiências como ferro, deficiências como folato, deficiências como vários outros micronutrientes. Então, a alimentação é muito importante. Atividade física, que é o que tem aí a preparação física fundamental, e essa atividade física deve ser feita ao longo de toda a gestação. Apenas 10% das mulheres praticam atividade física na gravidez. Durante a atividade física, a gente libera uma série de substâncias que são muito importantes para o desenvolvimento do bebê. A atividade física ajuda na placentação, no desenvolvimento placentário, no aporte de oxigênio, no aporte nutricional para essa criança. A atividade física diminui o risco de pré-eclâmpsia, diminui o risco de diabetes gestacional. Então, a atividade física é essencial. Mas também o cuidado emocional, gerenciar o estresse. A gente sabe quantidade de problemas que estão associados ao estresse. Problemas, Fábio, que tem estudos relacionando, inclusive, mulheres com altos índices de estresse na gravidez e um risco maior de crianças com alterações neurológicas, como autismo, como TDAH, como crianças com déficits cognitivos. Então, a importância de saber gerenciar o estresse é fundamental. A gente vive num ambiente onde as pessoas são cada vez mais estressadas, a gente está cada vez com mais trabalhos, mais afazeres, mais metas, e a gente se esquece de cuidar da gente. É muito importante saber gerenciar o estresse, aprender a dizer não, evitar ambientes e pessoas tóxicas, fazer sua terapia, ter um momento seu, fazer seu relaxamento, sua yoga, fazer uma atividade física, ter um cuidado com você. Isso é fundamental. E, claro, essa preparação emocional, ela precisa existir para que você tenha uma gestação saudável, para que esse bebê seja formado num ambiente saudável para a sua formação, para o seu desenvolvimento. Doutor Guilherme Carvalho, doutor, o senhor eu considero um cientista e um pesquisador. O currículo é realmente impressionante. Doutor, há um excesso no Brasil de cesarianas. Qual é a ótica do senhor? Isso passou a ser uma coisa, inclusive, cultural? É uma necessidade mesmo? Qual é a visão? Porque muitas pessoas sabem dos vários benefícios de um parto natural ou normal. Qual é a ótica do senhor? A gente vive um momento que a gente chama da pandemia das cesarianas. Cada dia que passa, as mulheres procuram mais pela cesariana. Infelizmente, a gente viveu um momento na medicina, principalmente na medicina pública, em que o parto normal ele não era um parto humanizado, em que a paciente tinha o protagonismo desse parto. Na hora em que a gente hospitalizou o parto normal, a gente também começou a ter algumas estratégias em que o médico passou a agir e a interferir de forma muito direta, e isso foi fazendo com que a mulher, ao longo do tempo, fosse perdendo esse protagonismo. Então, o parto normal ele começou a ser visto como algo danoso, como algo ruim, como algo que levasse a complicações, a sequelas. E, na verdade, o que a gente está vivendo agora é a necessidade de resgatar esse parto normal, num ambiente hospitalar, mas um parto normal humanizado, um parto normal que é dado, devolvido à mulher esse protagonismo, em que ela seja ouvida, a forma que ela quer parir, o jeito que ela quer parir, com
com quem ela quer estar ao lado. Esse ambiente ser um ambiente mais tranquilo, sem grandes intervenções. Antes a mulher entrava no hospital, ela ficava de dieta zero, ela não podia comer. A paciente fazia uma lavagem intestinal, porque ela não poderia, por exemplo, fazer cocô durante o trabalho de parto. A paciente fazia uma lavagem, fazia tricotomia, pegava um acesso, colocava no soro, enfim, era uma coisa muito médica, era uma coisa muito... Então, infelizmente, isso fez com que o parto normal começasse a ser visto da forma que ele não pode. É um evento natural, é um evento fisiológico, é um evento daquela mãe, daquele casal, daquele bebê. E a gente, como obstetra, tem que estar ao lado. Isso é o que faz e dá a essência, inclusive, ao nosso nome. Obstetário nada mais é, obstetra, que vem do obstetário, nada mais é do que estar ao lado. Estar ao lado nesse momento, mas lembrar que o protagonismo é dela. Então, na hora em que a gente começa a resgatar esse protagonismo, na hora que a gente começa a devolver essa mulher essa possibilidade das escolhas, a gente vai começar, sem sombra de dúvidas, a rever um aumento do parto normal, e a gente já está começando a ver uma grande quantidade de mulheres que já vem começando a buscar e ter o desejo em ter um parto normal. E aqui, nesse contexto, vai o meu agradecimento, e por não dizer assim, eu quero aplaudir a visão do doutor Dalton Gadelha, o grandioso Hospital Help em Campina Grande, um investimento de 600 milhões. Eu estive lá, vou estar segunda-feira novamente. Eles criaram todo um ambiente dentro do Hospital Help só para o parto normal. Portanto, são essas iniciativas que mostram que realmente existem pessoas, equipes compromissadas, como o doutor muito bem ressaltou, em mudar, é um processo, mas em mudar essa história. Portanto, de parabéns toda a equipe, o grande idealizador e chanceler da Unifacisa, o meu amigo, eu posso dizer, o doutor Dalton Gadelha, um investimento na maravilhosa cidade de Campina Grande de 600 milhões num hospital que 60% atende SUS. E o restante, convênios e particulares. E deu um dimensionamento em uma das suas alas só para o parto normal. E isto é sensacional, não é, doutor? Com toda certeza. Vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá, uma conversa hoje extraordinária. Doutor, o senhor falou, e aí está ressaltando as imagens de inteligência artificial cada vez mais sensacionais. Parto prematuro, causas e prevenção. Doutor, parece-me que esse número também cresceu muito no Brasil. E aí, doutor? A gente precisa lembrar, Fábio, que parto prematuro é todo e qualquer parto que aconteça com menos de 37 semanas de gravidez. O parto prematuro é a principal causa de mortalidade perinatal. O principal motivo de um bebezinho morrer nos primeiros 28 dias de vida é a prematuridade. A prematuridade leva a um síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido, aumenta o risco de sepse, de infecção generalizada nessa criança, de enterocolite necrotizante, de hemorragia intraventricular e de complicações a longo prazo, como complicações cognitivas, neurológicas nesse bebê. Então, o parto prematuro precisa ser prevenido. No entanto, a gente precisa lembrar que existem dois tipos de parto prematuro. Existe o parto prematuro eletivo, em que a paciente ela vai precisar ter esse parto prematuro, porque está tendo alguma complicação obstétrica que está levando à necessidade, à exigência de ser interrompida essa gestação. Uma paciente com uma pré-eclâmpsia grave, uma paciente com descolamento prematuro de placenta, uma paciente que está com um bebezinho em sofrimento. Então, tem que nascer prematuro, senão esse bebê vai morrer dentro da barriga. Mas existem algumas mulheres que elas, sem ter nenhuma dessas complicações, elas simplesmente entram em trabalho de parto prematuro. Elas, antes de 37 semanas, começam a ter as contrações, começam a ter as cólicas de um trabalho de parto, esse colo começa a dilatar e ela entra em trabalho de parto prematuro. Então, a gente precisa lembrar que essas pacientes que entram em trabalho de parto prematuro, nós temos algumas estratégias que podem ser lançadas ao longo da gravidez
para prevenir esse parto prematuro? A primeira coisa que a gente precisa é lembrar as principais causas, o que é que leva essas mulheres a entrarem em trabalho de parto prematuro. Uma das principais causas são as infecções, em especial as infecções urinárias. Mas mulheres que têm gestação gemelar, mulheres que têm malformações uterinas, como útero de Delfo, útero bicorno, útero septado, essas mulheres têm um risco maior de parto prematuro. E as mulheres que têm uma história pessoal, que elas tiveram um parto prematuro em gravidezes anteriores, ela tem risco maior de ter novamente um parto prematuro. E o que é que a gente faz de rotina? Toda gestante, entre 20 e 24 semanas de gravidez, preste atenção porque isso é mandatório, isso é universal. Toda gestante entre 20 e 24 semanas de gravidez, ela deve fazer uma ultrassonografia com medida do colo uterino. Esse período gestacional é exatamente o período em que ela faz a ultrassom morfológica de segundo trimestre. Então, a gente inclui na ultrassom morfológica de segundo trimestre a medida do colo uterino. Nessa ultrassom da medida do colo, a paciente tiver um colo menor que 25 milímetros, essa paciente tem um risco maior de parto prematuro. E, a partir desse momento, a gente lança como estratégia o uso da progesterona via vaginal. Ela usa um comprimidozinho de progesterona, com 200 miligramas de progesterona, e ela vai aplicar via vaginal durante toda a gestação. Essa simples estratégia diminui muito o risco dessa paciente ter um parto prematuro. Daí o que a gente estava falando lá no começo, a importância de fazer um pré-natal de qualidade, a importância de seguir as orientações que vão ser dadas ao longo do pré-natal. Então, a paciente vai fazer um rastreio universal. Quem faz essa ultrassom? Todas. É universal. Então, toda gestante, entre 20 e 24 semanas, mede esse colo pela ultrassom. Se o colo tiver menor que 25 milímetros, ela tem um risco maior de parto prematuro, e aí a gente vai fazer o uso da progesterona para evitar o parto prematuro. O parto prematuro que tem crescido muito no Brasil, e aproximadamente 12 a 15% dos bebês que nascem no nosso país, eles nascem prematuros. E a gente sabe os riscos e as complicações que a prematuridade pode causar para esse bebê. Informações únicas, exclusivas e necessárias, eu já posso dizer, do excepcional ginecologista, doutor Guilherme Carvalho. Doutor, como estão os atendimentos do senhor a nível da Paraíba? E eu queria que o senhor ressaltasse também o Instagram, uma grande via de comunicação, e atualmente as pessoas estão perguntando muito: como eu encontro? Aonde o doutor atende? E aí, doutor? Fábio, falando primeiro do Instagram, eu digo sempre que o Instagram é um meio de comunicação que a gente precisa respeitar, ter muita seriedade no que a gente vai postar, no que é que a gente vai dizer. Porque hoje o conhecimento ele é acessível a todos e ele é instantâneo. Saiu um trabalho científico, há 20 anos atrás, saía uma coisa nova, demorava 2, 3 anos para a gente começar a colocar em prática. Hoje, a novidade é descobrir uma coisa rapidinho, todo mundo está sabendo. Então, o conhecimento ele é acessível a todos, a tecnologia permitiu isso, mas a gente precisa lembrar também que no mesmo local em que a gente tem informações importantes e pertinentes para a nossa vida, nós também temos desinformações. Então, a gente precisa saber peneirar bem a informação que a gente está recebendo, a vericidade dessas informações. Então, saber se de fato tem um embasamento científico aquilo que está sendo dito. E eu tenho um cuidado muito grande quando eu vou levar as minhas informações nas redes sociais. Eu gosto sempre de colocar o trabalho científico, o artigo, porque eu sei que ali tem profissionais de saúde, tem estudantes na área de saúde, mas também tem aquela paciente, aquela pessoa leiga que vai com aquela informação, ter aquela informação como uma verdade absoluta. Então eu preciso ter muita coerência naquilo que eu falo. Faço isso com muito prazer e quase que diariamente. Então, minhas redes sociais é um canal de comunicação para as mulheres, para entenderem sobre saúde da mulher, para entenderem sobre os cuidados que elas precisam ter com a sua vida, não só com a gravidez, mas com a sua vida como um todo, o cuidado com a sua vida, o cuidado com a sua saúde, com o seu bem-estar, com sua sexualidade, com sua qualidade de vida. Isso é muito importante. E aí, o @, Dr.
Tá aparecendo aí, Guilherme doutor, Carvalho. inclusive, É esse aí. olha aí, Perfeito. sensacional, agradecendo a excelência do Ícaro e do Gessé. Lógico, fiz toda uma análise no Instagram do doutor, é algo extraordinário. Se puder ir seguindo aí no Instagram, são imagens realmente da vida, da concepção. Notem os senhores, as senhoras, tá aí o Instagram, observando aí o doutor, muita informação de utilidade pública, tá ali, ó, o compartilhamento do banner do nosso programa, ou seja, um caminho extraordinário aonde as pessoas podem ter a excelência do trabalho do doutor Guilherme Carvalho. Portanto, muitos momentos aí, justamente de vida e de informação. Vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá. Estamos quase no final do segundo bloco ao vivo, agradecendo muito a enorme audiência, o canal 520, o YouTube em TV Master Play e a internet em tvmaster.tv. Vamos ver a próxima imagem. Estamos quase no finalzinho. Essa já tivemos ela em pauta. É uma imagem adiante, sim. Abordagens no tratamento da endometriose. Doutor, nós estamos quase no final e vamos ter 3 telas agora. Aí eu queria, se possível, eu sei que o assunto é bem amplo, a objetividade aí nessa abordagem. Endometriose é uma doença extremamente comum, 10% das mulheres em idade reprodutiva têm. A endometriose é a principal causa de infertilidade, é uma doença que causa muita cólica menstrual, dor na relação sexual. A endometriose que a gente precisa lembrar que tem tratamento e esse tratamento precisa ser feito e realizado com muita seriedade. Infelizmente, muitas mulheres demoram muito tempo para fazer esse tratamento. O tratamento da endometriose, ele, na maioria das vezes, é um tratamento medicamentoso, com mudança de estilo de vida, com suplementação e com algumas medicações. E, em alguns casos, há necessidade da realização da cirurgia. Mas eu lembro que a endometriose não tem cura, então o tratamento de endometriose precisa ser feito ao longo de toda a vida. Lembro também que a endometriose, apesar de estar associado com infertilidade, também está associado a desfechos obstétricos negativos. Então, uma mulher com endometriose, ela tem dificuldade de engravidar, mas quando engravida, ela também tem um risco maior de complicações, então ela precisa ter uma série de cuidados ao longo da sua gestação para evitar essas complicações. E dá para perceber que se quiséssemos fazer vários programas só com esse tema, não é, doutor? Teríamos espaço, principalmente baseado no conhecimento do doutor. Doutor? Endometriose é um assunto altamente importante, muito discutido nos dias atuais, e a gente precisa, inclusive, explicar por que existe endometriose, como é que ocorre a endometriose, o que é endometriose, que muita gente não sabe, mas vamos propor depois de conversar só sobre isso. Com certeza, teremos outros momentos magníficos como este. Vamos ver a próxima tela-tema, aí na sequência, estamos no segundo bloco ao vivo, programa Saúde Master, batendo recorde de audiência, é o programa de saúde mais assistido da Paraíba e um dos mais compartilhados nas redes sociais no Brasil. Diz aí, infertilidade que o senhor citou, o que o senhor pode elencar como as causas mais comuns? Importante lembrar que infertilidade é todo e qualquer casal que passa um ano tendo vida sexual ativa e que no período de um ano não consegue engravidar. Aproximadamente 15 a 20% dos casais apresentam esse diagnóstico. As principais causas de infertilidade, 40% das causas são por fatores femininos, ou mulheres que têm problemas de ovulação, e aí a gente destaca a síndrome dos ovários policísticos, ou mulheres que têm problemas tuboperitoneais, e aí a gente destaca a endometriose, ou mulheres que apresentam alterações uterinas, alterações endometriais. 40% das causas elas são masculinas e se deve a uma diminuição na quantidade ou na qualidade dos espermatozoides. E aí a gente destaca a varicocele, uso de algumas medicações,
a obesidade e algumas infecções. E 20% das causas de infertilidade, elas são do casal, tanto a mulher quanto o homem tem. Então, todo casal que está 1 ano tentando engravidar e não consegue, esse casal precisa fazer uma investigação, porque está diante de um diagnóstico de infertilidade. E aí eu lembro que todo casal precisa fazer essa investigação. Mas se a mulher tiver mais de 35 anos, essa investigação já deve ser feita a partir de 6 meses. E se essa mulher tiver mais de 40 anos, essa investigação ela já deve ser feita de imediato. E aí eu lembro, a infertilidade ela tem crescido muito, existem alguns fatores que explicam esse crescimento da infertilidade. Destaque para a idade da mulher, as mulheres estão engravidando mais velhas. Segundo, o aumento de algumas doenças sexualmente transmissíveis, em especial a clamídia, que causa obstrução nas trompas e leva à infertilidade. Terceiro, o aumento da endometriose. Quarto, mudança de estilo de vida. A gente está vendo um padrão mais de mulheres e de homens com obesidade, com sedentarismo, com alterações alimentares. E uma coisa importante, que também é um motivo da gente depois fazer um novo encontro, o aumento do uso de anabolizantes e esteroides entre homens, e isso impacta na sua capacidade reprodutiva. Então, essas são as principais causas de infertilidade. É muito importante que todo casal com esse diagnóstico faça uma investigação, e a investigação sempre do casal, tanto da mulher quanto do homem. Doutor Guilherme, através do link que está na bio do Instagram do senhor, consegue, obviamente, chegar no atendimento. A teleconsulta também, ela é utilizada na sistemática. Como é que o senhor está fazendo esse trabalho no momento? Eu atuo presencialmente na cidade de Souza e na cidade de João Pessoa. Faço atendimento toda semana em Souza e em João Pessoa, e eu faço atendimento online também toda semana. Então, atendo em Souza, João Pessoa e atendimento online, e lá na minha bio as pessoas têm acesso para fazer a marcação. Pronto, é muito importante, estamos ressaltando novamente aí ao vivo o Instagram, o endereço do doutor Guilherme Carvalho. E ali naquele link, presente na bio, nesse modelo tão impressionante de comunicação, você terá todos os caminhos para uma consulta, uma avaliação, um esclarecimento, porque deu para se perceber claramente, nitidamente, eu estou diante de um ginecologista espetacular, que tem embasamento, que é um estudioso, é um pesquisador. O senhor está de parabéns, e o senhor está na linha do que o programa Saúde Master se propõe, ou seja, a qualidade absoluta e atualizada, viu, doutor? De parabéns, viu? Eu fico honrado, Fábio, principalmente com as suas palavras e vindo de você. Eu sei da responsabilidade de estar aqui nesse local, e para mim é uma grande alegria poder compartilhar com você desse birô. E nesse finalzinho nós vamos ter uma tela-tema que eu gerei uma imagem por inteligência artificial, e eu faço questão de mostrar, e nós vamos encerrar o segundo bloco, vamos dizer, dentro do enfoque dessa tela-tema que deve aparecer aí na sequência. Olha que coisa linda. Eu falei aqui, eu vou ressaltar um pouco mais, porque estou estudando muito. Os prompts são os artifícios que geram as imagens nas inteligências artificiais. Portanto, quando eu coloquei esse tema, que o doutor vai falar daqui a pouquinho, o milagre do nascimento, essa imagem tão impressionante, ela foi gerada a partir do momento que eu detalhei comandos no prompt, e ela gera uma imagem única. Essa imagem é única, ela foi gerada, concebida pela inteligência artificial. Portanto, nós conseguimos, e isso é muito importante, e vale o alerta para toda a comunidade médica, nós conseguimos em um programa potencializar em primeiro plano o ser humano, o homem na sua essência, com seu conhecimento, mas lembrando que temos as ferramentas que salvam vidas à disposição. E hoje um médico excepcional que une tudo isso com muita eficiência. Doutor Guilherme,
as suas palavras finais dentro justamente desse tema do novo cenário e do programa Saúde Master, o milagre do nascimento. E aí, doutor? Muito obrigado, Fábio, pelo convite. E você fez uma pegadinha comigo, viu? Porque foram temas importantes para falar curtos, então, mas a gente tentou. Me perdoe se eu não consegui ser sucinto em alguns momentos. Conseguimos. Mas, para mim, fantástico a forma como você coloca para a gente encerrar esse programa, o milagre do nascimento, sim, o milagre da vida. E eu aproveito para falar para você que está vivendo um sonho da maternidade, você que está tentando, ou você que já está grávida, é muito importante que a gente lembre da necessidade do cuidado, da necessidade de curtir, de aproveitar esse momento, mas, acima de tudo, de estar junto de Deus, de trabalhar a sua espiritualidade, de entender que é, sim, um grande milagre a vida, e a gente precisa, por isso, ter com muita responsabilidade, com muito zelo, com muita seriedade, com muito compromisso. Eu costumo dizer sempre que o nascimento é o estágio final, né? É a grande glória quando você conseguiu, depois de ter tido todo o sonho, todo o medo, toda a angústia, de ter vivido toda a preparação, chega a hora do nascimento, né? A hora do milagre, a hora de apresentar essa criança para a mãe, a hora de se conhecer, de se ver, de se tocar pela primeira vez. Então, saboreiem as pequenas coisas da vida, inclusive o nascer. E para isso a gente precisa ter, além de todos os cuidados, muita fé em Deus e a certeza de que Ele está nos preparando para esse momento único. Doutor Guilherme Carvalho, muito obrigado de coração. Teremos outros momentos com o doutor, é um conhecimento impressionante. E assim nós estamos encerrando essa edição do programa Saúde Master. Hoje, um programa muito especial, muito diferenciado, inclusive diante, como todos observaram, de um novo cenário, mas que continua com sua essência, com seus diferenciais, tendo o DNA, que é a expressão literal justamente do nascimento que falamos hoje, da vida em sua plenitude. Portanto, o caminho agora é um só. O YouTube em TV Master Play. Você vai encontrar essa edição na íntegra, é pública. Um clique só, você pode estar salvando muitas vidas. Você começa a assistir, a aprender, disseminar o conhecimento, recortar trechos, coloque no WhatsApp, no Telegram e também comecem a publicar no Instagram. E aí você vai ter uma certeza e vai poder dizer para todos: eu também sei salvar vidas. Muito obrigado, fiquem com Deus e as próximas edições sempre sensacionais, inéditas, exclusivas, ao vivo, do programa que é recordista mundial, o Saúde Master da TV Master.